Bom dia a todos e a todas. É um prazer recebê-los mais uma vez na nossa jornada acadêmica. Essa jornada que vem sendo virtual há já uns 3 anos, em função da pandemia, e ficou nesse formato, um formato interessante, que tem dado a possibilidade de muitos alunos participarem simultaneamente e que possamos trazer um tema específico para todas as escolas ao mesmo tempo. Temos tentado sempre trabalhar com essa matemática que seja muito referente ao aluno, importante para o aluno, que faça parte do curso dele e que em algum momento ele precisa entender melhor essa temática. Além de eu trabalhar com a coordenação do curso, muitos já me conhecem da coordenação do curso, junto com a professora Rosana Oliveira. Hoje também estamos no DEPAET, o Departamento de Políticas e Ações EAD da UERJ. Eu também coordeno monografia no Polo Rocinha. Então, estou aqui com múltiplas funções, múltiplos papéis, e achei muito interessante quando o próprio curso pensou em trazer essa temática sobre construção de TCC. Construção de TCC tem sido um desafio sempre, em todos os cursos, No nosso curso, nos debruçamos um pouco, eu e a professora Rosana, porque ele estava sendo um ponto de estrangulamento na integralização dos nossos alunos, integralização do curso. Então, em função disso, nos debruçamos um pouco, já temos 5 anos, tentando um pouco fazer essa forma de TCC, e mesmo também temos que atender a legislação. O trabalho de conclusão de curso, ele é componente curricular que atende à legislação do curso. Então, não podemos simplesmente achar que vamos retirá-lo, vamos fazer de forma que não contemple as questões legais. E reformulamos um pouco o atendimento dos alunos, redividimos os polos com um grupo de professores que se dedicam exclusivamente à monografia, que também tem a experiência de orientar e sempre tem orientando-os, porque é interessante que a gente viva isso todos os momentos. Nós somos 6 professores hoje discutindo monografia, assumindo alunos, orientando alunos e tentando um pouco entender essa dinâmica. Hoje, na monografia, nós temos 258 alunos. Não é uma tarefa simples. Orientar 258 alunos, precisaríamos 258 professores ou algo próximo, o que é uma coisa quase que impossível. Então, logicamente, contamos com todos os nossos professores, e mesmo contando com todos os nossos professores, é interessante que o aluno entenda isso. A Helena vai falar um pouco melhor do que eu, como se dá essa parceria. A parceria não é aleatória. Eu posso pegar um professor, às vezes acontece, professor, eu posso orientar, mas não existe nenhum aluno no perfil dele ou dentro da pesquisa que ele atua. A gente precisa fazer esse encontro entre o que o aluno deseja e o professor pode orientar. Então, o professor de avaliação vai orientar um aluno de avaliação ou de currículo. Dificilmente ele vai orientar um aluno de tecnologias. É muito longe do que ele está buscando, pesquisando. Então, essa parceria que a gente tenta formar, que é um pouco difícil, às vezes demora um pouco. Então, o aluno às vezes fica apreensivo porque ele ainda não tem um orientador, porque, na verdade, a gente ainda não conseguiu fazer esse casamento, que é fundamental. Então, nós convidamos a professora Helene para falar um pouco disso, porque ela é muito mais... É mais interessante que vocês escutem alguém que passou por isso, que é o protagonista dessa história, do que nós que estamos de um lado fazendo essa parte que é mais administrativa, pedagógica, mas não deixa de ser também administrativa. Alguns pontos que eu quero só destacar do TCC e da sala da monografia 2, que o TCC não começa na monografia 2, ele começa lá na metodologia. Então, é importante que o aluno entenda que metodologia não é só uma questão de entender forma de pesquisa, ela é para além disso. Na monografia 1, quando o aluno tenta fazer o seu projeto e no meio do caminho ele desiste desse projeto, e aí ele vai até o final de monografia 1 com aquele formatinho, entregando, no final ele fala, não quero mais,
Pode ou não querer mais? Pode, deve, não quer mais, não quer mais. Na monografia 2, você pode entregar o seu trabalho e dizer, não, essa temática não está me agradando, vou buscar outras temáticas. No tempo nas aulas inaugurais, a gente tem tentado falar muito sobre isso. Essa construção se dá desde que o aluno entra no curso. Então, às vezes pode parecer um pouco louco quando a gente fala para o aluno, quando ele entra no curso. Veja o que você gosta mais. Comece a entender qual é o que mais lhe chama atenção, o que mais te instiga no curso, se é uma alfabetização, se é o anos iniciais, se é educação infantil, se é EJA. Então, se no começo do curso, quando você lida com as disciplinas, você começa a se apaixonar por essas temáticas, flui melhor. Então, você já começa a buscar nessas disciplinas um arcabouço teórico, já separar os seus textos, já tentar ver um pouco sobre essa temática. E também é interessante que a gente possa dialogar um pouco com os estágios. Eu sinto muita falta dos alunos quando eles falam, teoricamente, de EJA, jamais faz uma referência do estágio de EJA. Como é que foi? Quer dizer, não tem nem um parágrafo, nem uma página que diga assim, quando eu fiz estágio de EJA, isso foi interessante, isso foi ruim. E pode ser ruim também, a gente pode também sinalizar coisas que a gente passou que não foram boas. Posso falar? Pode, lógico, que isso é uma reflexão. Não, eu fui um estágio de EJA em uma determinada escola que eu achei que não somava com tudo que eu estudei em EJA. Então é interessante que o aluno traga referências que ele no curso. Então, quando ele chega em metodologia, ele já praticamente passou por, já está nos finais dos estágios, quando ele chega em monografia 2, isso já tem que estar mais sedimentado. E aí flui melhor na monografia 2. Então, a gente tem muita atenção. Eu sei que tem alunos que... eu agora coordenando o assim, eu tenho 28 alunos, 2 eu ainda não consegui, um orientador, tem trabalhos bons, que eu digo assim, puxa, isso casa bem, mas vamos conseguir. Eu tenho assim, muito apoio da minha articuladora pedagógica do Paulo Rossinha, que ela acalma os alunos. Não pode deixar que ela vai conseguir. Isso é bom, porque confiança também nessa relação é muito importante. Então, eu desejo um ótimo dia para vocês, que vocês possam desencantar essa ideia de monografia, entender que isso é uma coisa que tem que ser proveitoso para o aluno. O aluno tem que ter prazer em fazer, não tem que ser uma missão dolorosa, tem que ser proveitoso para o aluno. Ele tem que escrever alguma coisa que, se ninguém ler, ele não vai ler o orientador e o segundo leitor vai aproveitar muito do que ele escreveu. Então, bom trabalho para vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima jornada e que a gente possa depois, ao final, conversar um pouquinho mais sobre essas questões. Bom dia a todos, todas. Bom dia. Pode começar, por favor. Bom dia a todos, todas, todes. Primeiramente, muitíssimo obrigada à comunidade da UERJ por estar me proporcionando a realização de um sonho, né? Porque não é à toa que eu entrei para a pedagogia. Isso aqui é gostoso de fazer. E bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes. Uma boa jornada para todo mundo. E eu queria primeiramente agradecer ao UERJ, a toda a comunidade UERJ e ao CEDERJ por me proporcionar a realização de um sonho, porque afinal de contas não é à toa que eu entrei para a pedagogia, né? Esse momento é um momento de realização. Bom, eu gostaria então já de iniciar com o slide, Bruno. Você pode me ajudar? Porque aí a gente... Isso. Aí onde é aqui que eu clico? Bom, primeiramente, muitíssimo obrigada ao UERJ, ao CEDERJ e a toda a rede pública de ensino que pavimentou a minha trajetória escolar até a minha vivência no ensino superior, até agora. Realizando o meu sonho de estar aqui, tendo a oportunidade de colaborar com o sonho de tantas outras pessoas. Mas as instituições são feitas de pessoas e eu gostaria de poder citar
o nome de algumas pessoas que contribuíram com essa ponte que me trouxe aqui hoje, nessa palestra, né? O meu orientador, o professor Dirceu Pacheco, a professora Rosana Oliveira, que hoje eu trabalho diretamente com ela, a professora Márcia Taborda, a professora Solange Medeiros, que está aqui e que me deu bastante força também, tem me dado, ao professor Robson de Souza e a professora Helena Oliveira, que são do CEDERJ, que me apoiaram desde o meu primeiro momento. A Helena, como eu disse na outra palestra, que me recebeu lá na UERJ. Bom, eu tô aqui por causa disso, né? Aqui. Eu acho que eu tô aqui por causa desse livro. Multiverso, Metamorfose de Mim Mesma, que foi o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, ou a minha tensão, o caos e a confusão que foi a minha vida durante esse processo, que começou, eu confesso a vocês, já desde antes de começar a faculdade, porque eu sempre ouvi falar do TCC e que era um terror. Então, antes de começar, eu já tinha medo do TCC, do trabalho de conclusão. E aqui eu estou formatando a partir da minha emoção sobre isso, né? Socorro! O que escrever no TCC? Sobre o que falar, né? Como falar, enfim. Eu gostaria de me apresentar dizendo, muito prazer, meu nome é Lenemar de Souza Freitas. Eu nasci em 1972, em Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro. Logo em seguida fui morar em Nova Iguaçu, durante muitos anos em Nova Iguaçu. Mas a minha história mesmo, ela começa aqui. Esse é o polo de Paracambi, né? Que é a antiga fábrica Brasil Industrial, a fábrica de tecido que tinha na cidade. Mas a minha história começa não comigo, começa com ele. O meu avô, Inácio Werneck de Souza. O meu avô foi um mineiro, músico, de uma família de músicos, que saía pelos interiores tocando em bailes. E aí ele recebeu o convite, como todo artista, né? Labutava muito, não era um artista famoso, ia lá buscar o pão de cada dia, e tinha uma outra profissão que era a marcenaria. Então ele recebeu o convite, a proposta de trabalho para ir trabalhar na fábrica, na Brasil Industrial, né? Essa fábrica, sendo chefe do almoxerifado da fábrica. Então meu avô se mudou para o Rio de Janeiro, para a cidade de Paracambi, morou ali na Avenida dos Operários, para quem estuda no Polo de Paracambi sabe, hoje em dia a casa dos meus bisavós, que meu avô acabou trazendo todo mundo de Minas Gerais para morar, né? São João Nepomuceno, Sapucaia, Mar de Espanha, trouxe a família toda e todo mundo foi morando ali na Avenida dos Operários e meu avô trabalhando na fábrica. E ele tocava nos finais de semana com a sua banda de jazz, tocava no Cassino de Paracambi, que é um prédio muito bonito, que fica na entrada da Alameda, que vai dar lá na fábrica, que hoje é o Polo de Paracambi. E eu ouvi muitas histórias sobre isso. Pois bem, a música, a minha família é uma família musical por conta do meu avô, por conta da minha mãe, não músicos eruditos, mas era uma cultura da família. Minha família nem é uma família intelectualizada nesse sentido, mas a música era muito presente. A música clássica, o jazz. Então isso me alimentou a ponto de eu, com 9 anos de idade, ir por acaso visitar uma academia, ver uma aula de dança. Voltei para a escola, eram umas férias, eu estava na casa da minha tia, acompanhei minha prima numa academia de ginástica, assisti uma aula de dança para crianças. Voltei das férias para a escola e pedi a tia Marília, que era minha professora de educação física, para ensaiar uma dancinha com as minhas colegas de turma. Eu tinha 9 anos de idade, eu acho que eu estava na 3ª série, e eu apresentei uma dança na festa da primavera. Então eu comecei a ensinar dança antes mesmo de aprender. Então a dança,
teve na minha vida muito presente. Minha formação, minhas relações escolares, digamos assim, elas foram muito através da dança também. E num determinado momento, já profissional, eu fui convidada a dar aulas de dança, a formar uma escola de dança no Cassino, em Paracambi, onde meu avô fazia suas aulas, seus shows de jazz, né, com a sua banda. E aí, quando eu me profissionalizei, eu precisava no sindicato ter um nome em arte. Meu avô tinha acabado de falecer e eu resolvi fazer uma homenagem a ele. Então eu passei de Lenemar de Souza Freitas para Lene Werneck. Eu hoje tenho esse nome no meu CPF, é o meu nome social. Então eu me batizei Lene Werneck em homenagem ao meu avô. Bom, a escola de dança e o ensino médio, a minha formação, elas foram paralelas. E eu preciso confessar que a minha paixão pela dança era muito maior do que ir para a escola. Eu tinha muitas dificuldades. Eu tinha dificuldade de comunicação, eu tinha dificuldade de leitura, eu tinha dificuldade de entender. Eu era muito leiga de tudo e a escola não me prendia. O que me prendia era a dança. E eu tinha uma formação que transbordava a prática. Eram muitas teorias. Então, história da dança, história da arte, história da música, terminologia em francês, anatomia. Eu acabei estudando biologia, história, geografia, de alguma forma, através da escola de dança. E cada vez me apaixonando mais. Aí, quando chegou no final do ensino médio, eu tive minha vida inteira problema com a matemática. E aí chegou no ensino médio, no 3º ano, eu fiquei reprovada numa prova em matemática e tinha que fazer. Eu estudava numa escola de ensino médio, né? Um cursinho de 2º grau, na minha época. Eu tenho 51 anos. Então, eu podia fazer mais 6 meses para pagar a dívida de matemática. E eu tinha acabado de me formar, estava tentando vestibular, tentei vestibular para teatro na Unirio. Tentei a escola de dança Maria Oleneva, eu tinha 18 anos, era o último ano que eu tinha chance para passar. Passei na escola, fui para a escola fazer aula e nunca mais voltei para o cursinho. E não tirei o meu diploma de ensino médio. Sem diploma. E segui minha vida. Segui minha vida, na verdade, até aos 22, 23 anos com dança e resolvi fazer teatro. Larguei a dança toda, dei uma parada e fui prestar o vestibular da Martins Pena, que era uma escola, na época era Escola Estadual de Teatro Martins Pena. Ela hoje é FATEC, ela é a nível de 2º grau. Mas na minha época ela tinha essa pegada de 2º grau, mas ela estava completamente atrelada ao certificado de ensino médio. Eu só poderia ter o certificado do teatro, né, do curso, se eu apresentasse o certificado do ensino médio. E eu não tinha. Então, mais uma vez, eu me formei em 1998 e sem diploma. Lá vou eu de novo, na labuta, estuda. E todo edital quer saber da sua formação, provas de seleção, enfim. Lá fui eu, então, na batalha da vida, na arte da sobrevivência. Mesmo me intelectualizando, mesmo me tornando uma pessoa mais faladeira, mais expressiva, comunicativa, mais sábia das coisas, eu continuei tendo que, digamos, rebolar para sobreviver. Fui babá, animadora de festa, produzi muita coisa dos outros, não conseguia produzir, fazia assistência de produção, fiz estatuísmo vivo, paguei meus aluguéis no Largo do Machado, me pintando toda de prateado e ficando em pé. Sofri muitas situações, né, de roubo, inclusive, das minhas moedinhas. Acumulei uma sequência gigante de experiências longe de tudo que fosse formal. Eu não conseguia dar aula de dança numa escola que podia, porque eu tinha formação, porque eu não tinha certificado.
Eu não podia dar aula de teatro porque eu não tinha certificado. Eu não podia nem sequer pegar o meu certificado porque eu não tinha o certificado, enfim. Foi uma confusão atrás da outra e eu cada vez mais achando que estava completamente distante da possibilidade de realizar meus sonhos, de, por exemplo, ser professor universitário. Imagina, tinha nem ensino médio. Bom, a vida foi me levando nos trabalhos e eu comecei também a trabalhar com teatro, mambembe, eu mesma produzindo minhas coisas, ia lá, fazia um espetáculo. E aí eu fiquei durante 5 anos com um espetáculo um projeto chamado Encantadora de Contos, onde eu contava histórias mitológicas, indianas e gregas, era um monólogo, era uma contação de história, e eu comecei a trabalhar muito com o Sesc. E o Sesc me levava para a educação, tanto privada quanto pública, ele fazia lá os conchavos, e eu ia dar uma palestra, ou eu ia dar uma oficina, ou eu ia apresentar um espetáculo para uma plateia de estudantes. E eu comecei a me ligar muito com a educação formal, e entrava nas salas dos professores, às vezes no intervalo, não entendia nada do que eles diziam, tentavam trocar comigo, e eu escutava de Piaget, de Freinet, mas eu não sabia do que se tratava, nada daquilo. E eu falava, gente, eu preciso me antenar nessas coisas, né? Será que faço uma faculdade de pedagogia? Mas não, eu fiz arte até agora, eu fiz teatro, eu preciso fazer uma outra coisa. Enfim, aí um dia eu estava aí nesse espetáculo, nessa imagem, nesse momento, falando alguma coisa muito séria e a plateia riu e se perdeu de mim. E eu fiz alguma coisa, inventei alguma coisa fora dali do roteiro, que eu consegui trazer a plateia de novo para mim, os olhos brilharam e eles começaram a reagir, a participar. E no final me aplaudiram, mas aplaudiram porque compreenderam aquilo que eu disse. E eu disse para mim mesma naquele momento, eu preciso aprender a fazer isso de verdade, não por acaso. Eu preciso entender os percursos que me levaram a dominar essa plateia, a me comunicar, a me conectar com essas pessoas para trocar informação. Você não tinha certificado de ensino médio, que eu tinha que fazer vestibular, eu tinha que terminar matemática, eu precisava voltar para a escola e eu não tinha condições de fazer isso. E a vida foi me levando a trabalhos até que a vida me levou para Três Rios, uma cidade no interior do Rio de Janeiro, ali fronteira com Juiz de Fora, Minas Gerais, através de um programa do governo do estado chamado Cinema para Todos, que levava alunos da rede pública, da rede estadual, para as salas de cinema. Fechávamos salas, exibíamos filmes, de modo geral, nacionais, mas depois passou a se fazer uma relação com produções internacionais, desde que tivesse um brasileiro nessa equipe. Pois bem, não era muito fácil botar todo mundo para prestar atenção numa temática específica, então eu acabei frequentando as escolas também e elaborando, junto com os professores, estratégias para que aquele filme tivesse um desdobramento, um concurso de redação ou uma dinâmica antes de assistir o filme para focar eles no assunto que a gente queria tratar. Enfim, comecei a agir pedagogicamente sem saber, na verdade. E nessa cidade, uma das professoras, uma das escolas com quem eu convivi, era um SEJA, né, que ficava no 3º andar do CIEP Marco Polo, lá em Três Rios. Um CIEP de referência, cujo falecido diretor, Marcos, mas todo mundo chamava de Formiguinha, fazia um movimento de teatro, de dança, de música, de laboratório, de ciência, de excursões. Ele tinha uma relação muito afetuosa com a escola e eu frequentava muito a escola, aquilo me agradava muito. E de frequentar a escola, o Marco Polo, por causa do professor Formiguinha, eu passei a frequentar e a visitar e dar um beijo na minha amiga, que era diretora do SEJA. E em conversas de café, ela descobriu que eu não tinha ensino médio. E de uma maneira muitíssimo carinhosa e afetuosa, e com muito respeito, porque éramos colegas de trabalho, ela me convenceu a frequentar o SEJA e tirar o meu certificado de ensino médio, resgatando a minha matemática, e a partir daí a grade tinha mudado, né? Muito tempo se passou, eu precisava fazer sociologia e filosofia também. O que foi maravilhoso, porque até então eu estudava filosofia de orelhada, mas ali eu fui conduzida a uma linha, né? Uma estratégia de conhecimento da filosofia.
E aquilo tudo abriu muito a minha cabeça. Aquele movimento técnico de ir lá fazer aquela prova abriu muito a minha cabeça. E eu saí de Três Rios com o meu certificado em 2011 de ensino médio. Aí eu pude voltar na escola de teatro para pegar o meu certificado de teatro. Bom, o que eu faço com isso agora, né? Agora eu preciso trabalhar. Mas ainda não dá. Ainda é pouco, porque voltando de Três Rios, uma amiga me chamou, sabendo que eu estava de volta, e falou para mim que tinha um trabalho incrível numa escola particular de teatro, a nível de ensino médio. E eu já tinha o meu certificado, né? Com um bom salário, expectativa de fazer bons trabalhos, enfim, na minha área. E a gente foi tomar um café para comemorar aquele momento, porque eu era a pessoa perfeita para estar ali naquele trabalho. E ela foi para me fazer o convite, certa de que estava tudo fechado. Quando ela descobriu que eu não tinha o quê? Ensino superior. Ela disse, como você não me disse isso? Eu achei até que você tinha mestrado. E eu não pude pegar o trabalho porque eu não tinha o certificado de ensino médio, de ensino superior. E eu fiquei muito chateada. Aí eu tive a amiga 2, a Isabel, a quem eu dedico esse livro, que eu contei para ela muito chateado o que tinha acontecido, e ela disse para mim, então tudo bem, então vamos fazer um doutorado. Eu falei, Isabel, eu não tenho nem graduação, como é que eu vou fazer um doutorado? E aí eu fui seguir o caminho de buscar onde fazer, o que fazer. Foi quando eu descobri o CEDERJ, que estava vinculado à UERJ. Aí eu fiz vestibular, enfim, fiz todo o processo e finalmente entrei para a faculdade. E aí eu perguntei para ela, Isabel, que maluquice, por que você me chamou para fazer um doutorado? Era para me animar, para brincar comigo? E aí mais tarde ela disse para mim, é porque é importante a gente dizer para a semente, que é da semente da laranja, que ela pode ser o laranjal inteiro. Então eu já entrei para a faculdade já pensando no meu doutorado. O que significa isso? Porque eu já projetava as minhas ideias, aquilo que eu já trabalhava, aquilo que eu já desconfiava. Mas é óbvio que a faculdade vem no meio disso tudo, né? Com muitas informações, e as ideias vão mudando, vão se mutando, graças a Deus, né? Que a gente não é um objeto inanimado, a gente vai mudando de ideia. Então eu entendi que eu podia ser o laranjal inteiro, com muita dificuldade. Eu morava em Nova Iguaçu, eu escolhi fazer a faculdade no Polo de Paracambi, porque eu já tinha uma ligação afetiva. E eu queria caminhar por aquela alameda, né? Eu entrei para a UERJ, que você tem uma faculdade que tem 73 anos de existência, de história. Eu nunca podia imaginar que eu podia estar dentro de uma instituição como essa. Quando eu fiz o meu vestibular para o CEDERJ, eu não entendia que eu era aluna da UERJ. E aí eu fui entendendo a minha formação, durante a minha formação, a importância que tinha tudo aquilo. E aí eu fui lá para o CEDERJ, porque eu tinha uma relação afetuosa com aquilo. Eu ouvia minha mãe dizendo que esses andares grandes do polo, né, ficavam os teares da fábrica de tecido, e era grande, ela podia correr, ela gostava de levar o almoço para o meu avô, para poder ter a oportunidade de correr naquela sala gigantesca. E eu tinha vontade de percorrer a Alameda, que meu avô dizia que ia de bicicleta, até a fábrica. Aí eu brinco que depois de 3 meses pegando o trem de Nova Iguaçu para Paracambi, eu mudei de ideia, me arrependi daquilo, mas não, era sensacional ir até aquele polo, porque eu acho que as pessoas também gostavam de estar lá. A convivência acadêmica, a troca, ela é muito rica. E eu me lembro que quando a gente ia fazer as provas, né, no sábado,
Tinha uma prova de manhã, uma prova à tarde, e todo mundo ficava de manhã para tarde. Era muito longe essa Alameda até chegar na cidade para comer. A gente levava comidas, fazia um piquenique, e ali a gente estudava junto, trocava muito para a prova da tarde. E muitas vezes eu não tinha entendido o conteúdo, eu não estava bem segura naquilo, e as minhas amigas os meus colegas de turma, nesse piquenique, acabavam me orientando. E aí quando eu chegava na prova, tudo aquilo que eles tinham falado para mim, e eu tirava uma nota boa, porque o meu colega foi o meu tutor, o meu colega foi o meu mestre naquele momento. E aí eu fui ali construindo a minha vida afetiva paralela à minha vida profissional. Essa é uma palavra escrita em grego, pedagogo, né? Pedagogas, ou pedagogos. Eu estudei 2 anos de grego com o padre Dimitrios Nikolaevich. Eu amo cultura inútil, mas em grego, na verdade, foi nada inútil. Eu não falo fluentemente, mas ele enriqueceu o meu vocabulário em português. E isso foi muito interessante. Mas não é isso que eu quero falar falar sobre o significado dessa palavra, né? O pedagogo vem do grego pediagogai, que significa aquele que conduz, que pega na mão da criança e o conduz até a escola, né, no caminho. Mas é muito mais do que isso. Eram os escravos escolhidos para orientar, né, conduzir as crianças na educação. Então ele conduzia, ia até a escola, mas ele também ensinava. Aí eu vou fazer uma metáfora com contemporânea, óbvio, né? Ensinava a amarrar os cadarços, né? A comer com a própria mão, a entender a comida, a conhecer sobre a ética, a moral. Ou seja, o professor, um escravo que tinha a tarefa de conduzir aquela criança na educação. Depois que eu me formei na Martins Pena, eu trabalhei em muitas áreas, como eu disse. E uma delas foi trabalhar com uma artista visual chamada Laura Lima, que escreve o prefácio do meu livro, que foi uma escola à parte, uma escola de filosofia, de pensamento. Laura, toda vez que ia montar uma obra, antes de me dizer o que fazer, ela tentava me explicar o conceito de tudo aquilo. E me trazia um livro, um filme, uma poesia. Sentávamos para conversar sobre um sonho, sobre uma imagem. E aí eu conseguia entender o que ela queria fazer. Só que antes eu tinha o conhecimento holístico sobre uma mesma coisa: a geografia, a história, a literatura, a psicologia, a filosofia, vários olhares sobre a mesma coisa. E mais tarde eu quis, depois na faculdade, sendo universitária, eu tinha o direito de fazer um curso gratuitamente no Parque Lage, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e eu estudei durante 3 semestres arte contemporânea, com uma visão holística, não técnica, mas holística sobre a arte. E eu convivi com pessoas da arte, do direito, da literatura, da engenharia, da medicina, que buscaram a arte contemporânea justamente para ter um olhar desdobrado sobre a mesma coisa. Também, através da faculdade, eu tinha que fazer um estágio. A professora Solange bem falou sobre as experiências do estágio. Eu fiz um estágio no CIEE, perdão, para o jovem aprendiz. E lá também, por incrível que pareça, eu apliquei muitos conceitos do Paulo Freire, né? Na questão da disposição das cadeiras, da sala, do olho no olho, no protagonismo do aprendiz. Construir o ensinamento através da palavra mundo, do olhar dele, do lugar de onde ele vem, de onde ele está, da empresa onde ele está sendo jovem aprendiz. Inclusive eu os levei até o Parque Lage numa aula guiada, né? Que era uma aula passeio de Freinet, praticamente. Eu apliquei
os conhecimentos que a universidade me deu nesse ensinamento diferenciado. Enfim, foram muitas experiências até que cheguei na educação infantil, na experiência da educação infantil, quando eu estava terminando a faculdade, no ano de eu terminei em 2021. Eu terminaria em 2020. Mas, como houve a pandemia, eu suspendi um semestre. A UERJ me possibilitou isso, de aconchegar o meu coração, entender o que estava acontecendo para poder continuar. Mas no início de 2020, já terminando a faculdade, eu fui convidada para ser professora de teatro numa escola de educação infantil. Pois bem, comecei, a gente teve uma pausinha para o carnaval, logo voltou, e na semana que voltou, a minha aula era às sextas-feiras, na minha primeira aula, dia 13 de março de 2020, foi decretado o lockdown no Rio de Janeiro, e eu passei, uma semana ou duas depois, passei a dar aulas de teatro na internet, online, para crianças do berçário ao 5º ano. Foi uma loucura, né? Eu não sabia o que era Zoom, eu não sabia o que era Meet, eu não sabia como fazer com o WhatsApp. Foi do zero, como para todo mundo, acredito. E eu tive essa experiência que mais tarde virou o motivo desse livro. Pois bem, aí eu cheguei no final, na pandemia, né? Dando aulas de teatro online, entendendo como é que isso funciona. As crianças me ensinaram muito. O resultado do trabalho foi a primeira temporada de uma série, um streaming que nós criamos, chamado O Misterioso Caso do Rapto do Sorriso da Mona Lisa. Foram 6 crianças que trabalharam comigo. E eu aprendi muito com elas. Para que eu estou contando tudo isso? Porque finalmente chegou o meu momento de tensão, caos e confusão, né? O meu TCC. E aí o que eu fiz? Eu tenho uma conhecida que fez a sua segunda graduação na UERJ em pedagogia. E mais experiente que eu procurei ela e falei assim, como é que a gente faz para achar um orientador? Porque eu queria muito fazer um trabalho bacana, e eu tenho essa experiência com o teatro, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer, porque cada semestre eu queria fazer uma coisa, cada semestre eu me apaixonava por uma coisa, cada semestre eu descobria um negócio novo nesses meus estágios, nesses meus trabalhos, e eu jurava que definitivamente era aquilo que eu queria fazer. Eram muitas ideias, eu tenho ideias para 50 encarnações, e 300 doutorados, mestrados e graduações. Mas eu preciso focar. Eu preciso laminar. Entender que o pouco eu posso explorar bastante. Eu posso, inclusive, falar sobre as minhas outras experiências aqui. Eu sabia disso, mas eu não sabia como fazer isso. Pois bem, aí eu perguntei para Helena, uma amiga, e ela conhecia, por acaso, um orientador lá dentro. Uma pessoa que era amigo dela, eu não sabia disso. Foi quando ela me apresentou o professor Dirceu. E aí ele me pediu para fazer o trâmite todo, conforme a Solange já disse aqui. A gente brincou outro dia que é quase fazer uma sinastria astral zodíaca, né, entre o professor, o orientador e o formando, né, para alinhar as ideias. E isso é fundamental. Infelizmente, nós não temos uma realidade no Brasil, ou talvez no mundo, de um orientador para cada formando. E isso é uma matemática muito difícil de se fazer, né? Porque é importante. Pois bem, cheguei ao meu orientador assim, né? Aquele caminho que eu tinha para percorrer tão claro, tão nítido na faculdade, começou a ficar turvo. Eu não sabia para onde ir. E o meu orientador me trouxe a reflexão sobre mim mesma, sobre todo o meu percurso. E me convenceu a trabalhar a partir do memorial, que é uma disciplina que a gente tem, um seminário que tem na Faculdade de Pedagogia, onde você começa ali a refletir sobre si mesmo, a entender o seu percurso
e entender por que você chegou a essa universidade, por que você chegou na pedagogia e não na medicina, na engenharia, na enfermagem, o que te levou ali. E ali eu resgatei a memória de por que eu fui para a faculdade. Aí eu lembrei tudo isso que eu falei, né? Porque eu trabalhava, eu não tinha o certificado, porque eu queria um certificado, porque eu queria entrar nesse lugar, porque eu fui lembrando de como é que eu fui parar na educação. E eu entendi que eu fui parar na educação para poder me comunicar, me conectar melhor às pessoas e fazê-las descobrirem o próprio conhecimento. E foi isso tudo, todos esses conhecimentos, relembrando tudo isso, que me fez entender como é que eu descobri, como é que eu resolvi os meus problemas na pandemia. Porque não existia uma literatura pregressa. Como dar um livro, onde estava lá, como dar aula de teatro online numa pandemia. Eu tive que inventar. Mas não inventar do nada, aquilo precisava dar certo. Eu precisava, do outro lado tinham pessoas, tinham crianças esperando por mim para resolver os problemas dela, né? Ou pelo menos parte deles. Então o Dirceu me fez olhar para mim. O que é que eu vim fazer ali? E eu acho que isso foi fundamental, né? Afinal, o que eu fui fazer na universidade? E aí eu pergunto para você, formando, ou calouro, né? Não importa. E nem importa se você é da pedagogia. O que te levou, o que te trouxe para a universidade? O que te levou para a universidade? O que você queria daí? Quais eram os seus planos, os seus sonhos? Eu costumo dizer o que você queria ser quando crescer, né? Por que você está ali? E aí o Dirceu, junto com essa reflexão, ele me mostrou que dentro da pedagogia, o quanto é importante a gente partilhar as nossas histórias, os nossos dramas, as nossas experiências, as receitas que a gente sabe que dá certo, os nossos pontos de vista sobre as coisas. Compartilhar as nossas reflexões, né? O pensamento, a sua epistemologia, o que te levou, qual foi o processo que te levou a pensar sobre aquilo? Quais são as suas dúvidas? O que você não compreende? Quais são as suas lutas, as suas mudanças? Eu, por exemplo, tive uma colega lá do CEDERJ, que ela foi fazer pedagogia porque ela tem um filho autista. E ela já trabalhava na educação. Aliás, essa é uma característica na pedagogia na UERJ, no CEDERJ, né? Uma porcentagem grande dos discentes já estão no mercado de trabalho. Já deram aula, de repente, quando eram jovens, ainda no ensino médio, ajudavam os colegas da turma, as crianças da rua ou do condomínio, do prédio, a estudar para as provas, como fosse a tia do reforço, né? Ou já estão dentro da escola, de uma escola, porque fizeram o ensino médio normal, no curso normal, já são diretores de escola, mas que estão buscando o certificado do ensino superior para poder aposentar melhor, ou para poder ter um cargo melhor, para poder ter uma carreira, né? O plano de carreira, enfim. Ou para fazer um processo seletivo para entrar para a educação pública, uma escola de educação pública. Enfim, são pessoas que já estão na educação. E aí você está lá na educação, eu te pergunto, o que você não gostava na escola? Ou o que mais você gostava na escola? Ou dentro, enquanto docente, diretor, coordenador pedagógico, merendeira, animador, recreador, o que você gosta da escola? Como é que é o seu trabalho? Né? Quais são as suas dúvidas? O que você não gosta? O que você mudaria na escola? Então, refletir sobre a sua relação com a escola é importante. Quem é você na fila do pão, né? Eu adoro essa frase. Quem é você na escola? Quem é você na educação? Que papel tem você? Qual é a tua obra? Bom, aí eu gostaria de acrescentar os meus conhecimentos no teatro para poder dizer que, mesmo que o teu trabalho de conclusão ele seja um trabalho científico, com referências científicas, nomes ligados à educação, mundialmente reconhecido ou não, colegas, né? A observação sobre outros educadores que nem são reconhecidos mundialmente.
Tudo que a gente faz de aprendizado não passam de histórias, né? A gente está sempre ouvindo a história de alguém e aí a gente tira uma moral da história, tira um conhecimento sobre aquilo. Quando a gente estuda Piaget, a gente estuda o desenvolvimento dele, né? A história dele. O Freinet, a gente entende o que aconteceu na vida dele para ele poder fazer aquilo que ele quis fazer. Então, a história da vida da gente tem tudo. A história de um artista, quando você vai ver uma obra, o que interessa é o que está por trás daquela obra, mais do que a técnica daquele artista. Então, as histórias, história é uma condição de ser humano, né? A gente vive de histórias. E como é que se faz uma boa história na dramaturgia, no teatro? Quando é que a gente constrói um personagem interessante? A gente responde as 5 perguntas do Stanislavski. Quem? Quem é você? E aí, quem é você? Quanto mais detalhes você tiver sobre você, mais informações a gente tem para passar ou para peneirar. Quem é você? Onde você nasceu? Quem está em volta de você? Sua família? Quais são as suas experiências? Quem é você? Quando você fatia o momento, a cena trata-se ali na sala de aula, na minha aula sobre os estados do Brasil. Aconteceu, eu fiz um projeto sobre aquilo. Então, fatiar aquele momento. Onde é fatiar o momento, quando também é fatiar em que época, né? Em que contexto histórico e político. Quanto mais informações a gente tem sobre aquilo, mais denso é aquele personagem, é aquele sobre o qual a gente está falando. Onde também detalhar, fatiar o local, a região, a cultura daquele local, para que quem esteja lendo aquilo, entendendo, vendo, né, lendo aquele texto, aquele trabalho, se ilustre da ambientação daquilo. E como? Como foi feito? O que foi feito, né? O que aconteceu? O que é o como também. E por quê? Por que aquilo aconteceu? Então, quando você responde essas perguntas, quem, o que, quando, onde, como e por quê, você já tem uma história. Essa é uma maneira da gente contar a história. E aliado a tudo isso, já que a gente está trabalhando com ciência, né, o acadêmico, a gente pode responder a outras perguntas que são nos dadas, né, através das normas da ABNT, que é uma outra maneira de contar histórias, seguindo de uma maneira padrão. Isso é a ciência, juntando o meu pessoal, o meu conhecimento empírico com a ciência. É uma história? Todo mundo tem curiosidade? Sim, mas não podemos nos esquecer que essa história é feita para trazer, para iluminar, para questionar, para trazer conhecimento, questionar, iluminar, atravessar, contradizer dentro da academia, dentro daquele universo que você escolheu, que no caso aqui a gente está falando sobre a educação, a pedagogia. Mas isso vale para qualquer área. Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa construção da história é que geralmente, a vida da gente é assim, né? A gente nasce, cresce, vai aprendendo, tem o ápice da nossa vida e depois a gente vai até morrer. Uma história também é feita disso. É feita da apresentação dos personagens, da história em si, da ambientação, de como, quando, onde, porquê. O desenvolvimento dessa história. Aí a gente chega no conflito. Conflito não precisa ser uma briga, mas são oposições de ideia, onde está a questão em si, ali no meio, que geralmente é um quiprocó. É uma situação confusa, que a gente precisa desdobrar ela, resolver com uma ação, agir sobre aquilo, uma ação dramática. Geralmente esse quiprocó é feito pela híbris, né? No teatro a gente fala isso, que é a falha trágica, é quando a gente erra, quando a gente comete o erro,
Não precisa ser um erro grandioso. Às vezes é numa fala, numa falta de informação, numa conduta, na falta de afeto. Enfim, a gente observa onde teve o problema. Porque uma história toda certinha, ela não tem graça, né? Se eu disser que eu vou, a história é o seguinte, a Lene vai ali, vai abrir a maçaneta da porta e sair. Se eu chegar até ali, abrir a porta sem nenhuma dificuldade e sair, acabou a história. Agora, se eu for até a maçaneta e a porta está trancada e eu não sei onde está a chave, isso vira um conflito. E eu preciso resolver esse conflito, ele vira um quiprocó e aí eu tenho um desfecho. Eu solucionei, não tenho chave, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguém, eu vou arrombar a porta, eu vou fazer pegar o meu grampo como MacGyver e abrir. Eu estou resolvendo o meu problema. Eu estou dando exemplos bobos, lógico, né? Mas a gente pode falar sobre, como eu dei um exemplo das minhas provas no polo do CEDERJ. Entre uma prova e outra, a gente sentava num piquenique e eu posso falar sobre os piqueniques. Como é que os meus amigos desenvolviam estratégias para me ensinar? E eu posso usar tudo isso, quem é como antes, porque o conflito que eu tinha, a híbris, a minha falha, eu não estudei, né? Qual é o problema para resolver meu nervosismo que eu tenho a prova? Muitas questões usando as normas da ABNT e todos os nomes que a gente ouviu falar durante a faculdade, os semestres. E outros que a gente foi procurar, outros que a gente conheceu no meio do caminho, nos estágios, na troca com outros professores, fora da hora da sala de aula, num congresso que eu fui. Ou seja, a ideia é falar sobre educação. E a educação é muito ampla. A gente não precisa, como diz o meu professor, o meu orientador, falar sobre as mesmas coisas. Existem muitas coisas importantes que precisam ser repetidas o tempo inteiro. A violência na escola, o bullying, a dificuldade na matemática, o autismo, a educação especial. Muitas questões precisam ser ditas, mas a gente não precisa ficar falando sobre o mesmo para não ficar fora do assunto. A gente pode falar sobre coisas novas, desde que ela tenha uma observação, uma experiência sua, né? Que eu acho importante. Porque, afinal de contas, para que existe a universidade? Ela não é uma fazenda de conhecimentos, uma fábrica de conhecimentos, né? É a produção de conhecimento. A gente vem até o ensino médio acumulando, né? Trocando, adquirindo informações e experiências. Na universidade, a gente vem para somar, para contribuir, para produzir conhecimento. Então, a universidade espera de você, sim, uma novidade. Desde que você não saia do contexto acadêmico, porque aí deixa de ser universidade. Então, as normas da BNT, as sugestões do seu orientador, a decisão da professora Solange de trazer para você uma pessoa, às vezes pode ser no início uma loucura, mas se você se permitir, talvez essa pessoa tenha um olhar diferenciado que vai somar com a sua experiência. E aí você tem, nada é fácil, idas e vindas, conflitos, dificuldades. O orientador é o antagonista. Eu sou protagonista da minha peça, do meu TCC. E o meu orientador é o meu antagonista, porque o mocinho da história, se ele não tem o bandido, né, o vilão, ele não tem o que fazer, ele não tem como ser herói, ele não tem como salvar a humanidade, ele não tem como resolver os problemas. É o orientador que vem te alfinetar, né? Que vem ser um advogado do diabo, como a gente faz, que vem trazer para você uma visão diferente, uma novidade, que vem dizer para você que aquilo que você está achando muito legal não é tão legal. Menos. Que aquilo que você escreveu tem uma pessoa que já disse, aquilo não é novidade. E aí ele diz, então, ter a paciência e a resiliência de saber que aquela pessoa é uma pessoa mais experiente que você é importante. Mas também é importante que você saiba o que você está fazendo ali para que não haja ruídos de comunicação. Você está querendo fazer uma coisa, o teu orientador não está te entendendo, está achando que você quer fazer outra e está dizendo que você está errado. Cabe a você orientá-lo também. Por exemplo, eu não tenho muito pouca experiência com a internet,
com os equipamentos. Preciso ainda saber muito sobre isso. E eu cometia erros básicos. Por exemplo, o Disseu, ao eu escrever uma coisa, ele mandava para mim de volta com as orientações, com as correções. Quando eu abria a página, eu não sabia que tinha aquelas abinhas do lado do Word, sabe? Que na verdade eu nem trabalhava com Word, eu trabalhava com esse software livre, né? Mas que é em referência ao Word. Tinha aquelas abinhas e eu não conseguia ver. Quando ele mandava uma coisa ou outra sublinhada, eu usava aquilo e aí ia mudando tudo de novo. Quando eu mandava para ele de novo, ele, o que você fez? Não era isso, por que você escreveu? Você não viu o que eu falei? E eu falava, eu não vi. Aí um belo dia eu vi as abinhas. Depois de tanto chorar. E aí eu fiz ele entender que eu não tinha visto a abinha. Aí sim, começamos do zero. Eu vi as orientações. Mas às vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente faz isso. A pessoa fala uma palavra, você está no meio do seu raciocínio, você não entende aquela palavra, perde todo o raciocínio e você tem vergonha de dizer, oi, o que é isso mesmo? Não entendi. Olha, não fiz isso, não sei como fazer. Então, é importante essa comunicação nesse momento, porque o seu trabalho final é muito importante. Olha eu aqui, né? Julgaram o importante. Às vezes eu não achava importante, mas tem pessoas aqui que estão me assistindo, pessoas que vão me assistir. Sim, as nossas experiências são importantes, sim. E os conflitos existem. E é muito legal, inclusive, eu falo no meu livro, eu narro esses conflitos. Eu narro essas dificuldades. Porque quando uma outra pessoa lê o meu livro, ela fala, não sou só eu que tenho essas dificuldades. Porque não é fácil chegar a um denominador comum, né? Construir uma história. Não é simples, é difícil escrever. É cansativo. A gente não tem prática às vezes, mas é uma musculação. O exercício de escrever. Então, se você está agora, acabou de entrar, você é calor, está no primeiro, segundo semestre, não deixe de escrever, não deixe de guardar suas escritas, seus rascunhos, suas ideias. Elas são material. Essas escritas, essas coisas guardadinhas, fora do escopo, elas vão fazer parte, elas serão objetos de estudo, né? Serão ingredientes para a tua história, porque são a sua história. Então eu acho que o TCC, ele é o encontro do saber científico e do saber empírico, né? A sua experiência. Eles se misturam e eu acho que acredito que em todas as disciplinas, em todas as faculdades, em toda a universidade, todos processos acadêmicos, é a mistura do conhecimento científico com a sua experiência. Bom, aí eu acho que quando você olha para a sua experiência, para o seu objeto de estudo, né? E você põe ele no microscópio, o que você vai encontrar é você. É o reflexo de você mesma, de você mesmo, de você mesme e a sua digital, a sua maneira de ensinar, de dividir conhecimento. E aí eu prefiro usar uma palavra que o meu orientador cunhou e que eu uso o tempo inteiro. Você vai descobrir ali o seu ensinante-aprendente e o seu aprendente-ensinante, porque é uma via de mão dupla. Então, quando você põe a sua história, a sua experiência dentro do microscópio, dentro do olhar fatiado, laminado da ciência, da academia, baseado em nomes que dedicaram a vida à mesma coisa que você está se dedicando, com a orientação de alguém que já está lá na frente, numa trajetória, num percurso mais adiantado que você, o que você vai encontrar é você mesmo, a sua digital. E você vai se reconhecer. E isso é muito importante, porque até chegar esse momento, eu sabia que eu conhecia muita coisa, mas eu tinha muita insegurança sobre os meus saberes. Eu tinha muita insegurança se o que eu dizia, se o que eu pensava, se o que eu fazia era realmente interessante e importante e relevante e diferenciado.
Da mesma forma como eu acredito que, enquanto educadora, eu olho para os meus aprendizes, seja no teatro, criança, adulto, na dança, eu olho para eles, cada um. E eu também sou cada um. Eu aprendi isso no meu jardim de infância. No dia em que eu estava aprendendo a escrever o meu nome, a tia Hélia chegou perto de mim e me pegou, olhando para o caderno do colega. E ela me perguntou, o que você está fazendo? Você está copiando o nome dele? Mas como ele se chama? Aí eu disse, André. E ela disse, e o seu nome? Eu disse, Lenemar. Vocês têm nomes diferentes, então não pode escrever igual. Cada um é um. E aquilo permeou a minha vida inteira. Cada um é um. Mesmo que eu tenha uma aula programada, um conhecimento, eu vou sempre tentar atingir cada um de uma maneira. Porque eu sou de uma maneira. Eu fui atingida de uma maneira diferente. Eu cheguei à pedagogia de uma maneira diferente de uma outra colega que veio da escola. Que veio, por exemplo, um amigo meu dava aula de instrução para motoristas de ônibus no sindicato. Ele foi para a pedagogia para poder se comunicar melhor com essas pessoas. Então, cada um tem uma história e você se identificar, porque a faculdade acaba... São tantas informações que a gente se perde da gente mesmo. No meu caso, foram 8 anos. Não foi um percurso curto. Eu fui precisando para sobreviver. E isso tudo fez parte do meu conhecimento na universidade. Pois bem, qual é a tua relação com a educação? São perguntas boas para se fazer. Aí, por exemplo, qual é a sua relação com a medicina? Caso você esteja fazendo outra faculdade. Qual era a sua relação? Qual era como era você? Como era a escola para você? Como era você dentro da escola? O que não era legal? Hoje eu pergunto pro meu neto, por exemplo, que tem 4 anos de idade. 4 anos de idade. Aí quando acabou as férias, eu falei, vai voltar pra escola, né? Aí ele falou assim, a escola é chata. E a escola às vezes é chata. E a gente se achou a escola chata, por que é chata? O que eu posso mudar? O que eu faria diferente? O que você queria ser quando crescer? Eu queria ensinar, né? Aí a gente se perde no caminho. Como é que é ensinar? Qual é a imagem que você tem sobre isso? Resgatar a nossa identidade. Porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe das coisas que a gente gosta. Às vezes a gente vai se perdendo porque a vida é realmente difícil. A gente vai fazendo outras coisas. Estatuísmo, animação de festa, né? Ser babá, enfim. Cozinhar pra fora, vender... Muitas coisas eu fiz que não era o que eu queria. Mas essas coisas atravessam e faz eu conhecer de mim mesma. E resgatar e saber aonde eu quero ir. E a universidade é o caminho para isso. Se conhecer é muito importante para saber que profissional você vai ser. Porque se a gente não se conhece, como é que a gente vai conhecer o cliente para poder fazer a casa dele? Como é que a gente vai conhecer? A gente precisa se conhecer e se entender enquanto que profissional a gente é. O que você não entende? Por quê? O que mudaria? Como é que você faria a educação? Quem pensa como você? Desde os seus colegas até os grandes nomes, os pensadores da educação. Quem tem algo a dizer parecido contigo, né? De quem você discorda? O que você... Por exemplo, aqui tem uma parte do livro que eu falo das crianças, que é... Eu e o pré-2 na pandemia. Nós refletimos sobre as coisas, inventamos respostas para perguntas que nós mesmos fizemos e resolvemos problemas que nós mesmos criamos. Aceitando o problema como ele é, buscando romper com o status quo, usando como ingrediente a utopia, o horizonte, o estímulo de ir além, a criatividade sem limite, o lúdico, o onírico. Criamos ficção a partir da realidade que nos afetava diretamente. O isolamento, o medo, a saudade, a angústia, o tédio, a perda, tudo foi ingrediente para essa boa poção. Eu tô falando sobre as aulas com as crianças online de teatro. Usando pontes para imbricar os assuntos de maneira transversal. Me liberei dos limites etários percebidos por Piaget, por exemplo, porque venho observando a maturidade das crianças, que é espantosa. Isso foi, por exemplo, uma coisa que, na minha reflexão, escrevendo, falando sobre a minha relação com as crianças, eu percebi que aquela tabelinha do Piaget, do desenvolvimento das crianças, para certos aprendizes meus, aquilo não funcionava, não. As crianças estavam muito mais espertas.
tinha uma maturidade intelectual, de conceito muito mais desenvolvida do que aquilo. Então aquilo me chamou a atenção. E eu acho que, inclusive, dentro do meu livro inteiro, essa única frase, ela é uma fatia para um TCC. É uma busca de conhecimento sobre aquilo. Continuando. E aí, finalmente, no dia 17 de agosto, eu colei grau aqui na internet. Quem fez a cerimônia foi a professora Rosana Oliveira, que hoje é minha chefe. E finalmente eu consegui o meu certificado de ensino superior a muitas custas. Mas eu tenho um objeto, eu tenho um resultado disso. E eu entendi quem sou eu, que pedagoga eu sou, me formo, que ensinante, aprendente sou eu depois desses 8 anos de universidade. O meu TCC é uma história que eu conto. Olha, eu fiz isso aqui, UERJ, porque eu aprendi, foi o que eu aprendi aqui e sobre a minha vida. E aí eu viro uma pessoa, eu tirei o certificado de gente feliz. O Disseu diz o seguinte: a universidade não é para todos, é só para quem quer. É só para quem quer. A universidade é para ser feliz. E muitas pessoas não vão ser felizes na universidade. Elas vão ser felizes em outros lugares. Isso não precisa ser um peso também. Mas se você está dentro da universidade, é para ser feliz. É para transformar aquilo em felicidade. Para ser um profissional feliz. Então não adianta você querer fazer um TCC para falar sobre aquilo que está na moda, ou aquilo que está dentro do escopo, ou para você não ficar diferente de todo mundo que fala sobre a mesma coisa, e no final das contas você sofrer, ter ódio do TCC, ter ódio do trabalho de conclusão, nunca mais querer ver aquilo, querer pegar o seu diploma e enfiar na gaveta porque aquilo não te fez bem. Não pode ser assim. Por pior que a experiência seja, alguma coisa ela vai te somar. Ela vai te transformar, pelo menos, naquilo que você sabe que não quer fazer. Que não é para fazer, com o que você não quer para a sua vida. O que eu acho muito difícil, dentro da universidade, eu acredito que são muito mais descobertas e felicidades do que, enfim, eu tirei meu certificado de gente feliz, porque eu consegui me enxergar dentro do que eu estava fazendo. E aí, como resultado disso, tem uma coisa que a Laura Lima, a artista com quem eu trabalhei, ela escreveu o prefácio, né, que eu chamo de prólogo do meu livro. Ela diz uma coisa que eu gosto muito, que me deixou muito feliz. Há uma intenção vívida nesse livro de mostrar que qualquer processo de apreensão do conhecimento se beneficia da presença da arte e da filosofia. Isso não se torna somente um viés político em tempos difíceis e conservadores que estamos vivendo, mas aponta para a necessidade de absorção de métodos muito menos ortodoxos que aqueles que vivemos e usamos. Tratar de questões mais simples, de como você ensinou sua avó analfabeta a escrever, elas não são tão ortodoxas, né? Não é uma lâmina de laboratório, mas elas precisam ser contadas. É um livro performance, que ela diz, porque estamos lendo as palavras de uma artista. E aí ela fala para não esquecer que mesmo sendo um TCC de pedagogia, eu sou uma artista. O que me levou para a pedagogia foi a arte. O que levou uma pessoa para a pedagogia, por exemplo, pode ter sido o fato de estar o tempo inteiro ensinando no TikTok receitas. E se descobriu que quer ser professora de culinária. São muitos processos que levam à educação. Eu tive, por exemplo, um colega que era da Marinha e que precisava da pedagogia para poder atuar
em projetos dentro da Marinha, que não era diretamente ligado à educação, mas tinha a ver com gente. Eu acho que ele queria era treinar pessoas. E ele precisava da pedagogia. É um livro performance porque estamos lendo as palavras de uma artista. Ilene é uma grande atriz. Aproveito este momento para deixar registrado. Ao transcorrer o texto, vejo ela a falar. Ou seja, o que ela quis dizer com isso? Que quando ela lê o que eu estou escrevendo, a maneira como eu escolhi dispor as palavras, o ritmo da leitura, ela consegue me ouvir falando. Ela consegue ouvir minha voz, ela me conhece. Então, eu consegui realmente encontrar a minha digital a ponto de poder transcrever a minha fala, como eu estou falando aqui, para o livro. Meu livro também tem essas indas e vindas. Eu consegui botar no meu trabalho a minha identidade, a minha digital, a minha maneira de ser. Mas é muito difícil. É muito difícil. Porque antes, se eu tivesse que discutir algum assunto mais sério, ou me explicar para alguém, eu já começava a chorar. De tão tímida que eu era. Eu não sabia falar direito. Eu não tinha bom vocabulário. A universidade me levou a ler bastante. A escola de teatro também me levou a ler bastante. Ler muito ajuda a escrever. Então, isso é uma outra dica que eu dou. Ler qualquer coisa, bula de remédio, gibi, outros TCCs, artigos, romance, assistir teatro, assistir filmes, né? Eu concordo com a Laura porque é o que eu acredito. A educação, quando ela é permeada pelo lúdico, pela arte, por outros viés, ela ganha muito mais força. Bom, e aí eu termino o meu TCC com o meu livro. Eu publiquei ele. Eu publiquei e eu não enfiei na gaveta. E a partir dele, o meu orientador, passeando pelos corredores da UERJ, encontrou por acaso com a professora Rosana, que precisava de uma pedagoga formada para entrar num projeto, para escrever artigos. E ela perguntou, você conhece alguém? E o meu orientador disse, sim, eu conheço alguém. E hoje, depois de ter a experiência de dar aulas de teatro online para crianças na educação infantil, educação formal infantil, hoje eu estou na UERJ escrevendo uma série de artigos que falam no macro sobre como a UERJ conseguiu lidar com a pandemia e o isolamento físico, com o lockdown, como ela conseguiu resolver o quiprocó dela do ensino presencial. Não estou falando do ensino à distância, que é o nosso, né, aqui, que não parou. Mas e o presencial? Pessoas que não tinham computadores, pessoas que não tinham intimidade com o ensino virtual, com a educação à distância, com o ambiente virtual. Como é que a UERJ fez para lidar com 36 mil pessoas dentro do computador? Então, o meu micro virou macro. Então, tudo dá certo no final. Eu queria te dizer isso. E aí, hoje eu tô aqui falando para você como é, eu tô partilhando para você. Eu podia estar no piquenique entre uma prova e outra, mas eu tô aqui através dessa ferramenta dizendo que eu passei a mesma coisa por você, que você, o mesmo nervosismo, o mesmo estresse. Aliás, eu tenho um estresse maravilhoso para contar, que foi faltando 2 horas para eu entregar o meu TCC virtual, né? Porque fecha. O meu marido estava me ajudando com as normas da BNT, que é muito difícil, a parte científica. Tive muita dificuldade. Meu marido estava me ajudando
E eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, que eu disse, não quero mais. Não vou mandar. E sentei. Saí do escritório, ele ficou lá, peraí, vem cá. A minha enteada saiu do quarto, que isso, não faz isso. Eu falei, não vou, não quero mais, não quero. Porque eu estava muito insegura também. Então todas as inseguranças, elas passam. E hoje eu tô aqui, ó, circulei. Eu sou a Lene Werneck, a pedagoga formada pela UERJ, à distância, como você, que tinha uma vida, outra, que me levou para ir. E hoje eu tô te ajudando, partilhando das minhas experiências. Agora, falando disso. E aqui também eu partilho as minhas experiências. Então, o meu conselho, a minha sugestão é que você partilhe com os outros o melhor que você tem. E o que você desfrutou e melhorou ainda, lapidou com a universidade. É isso. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção de cada um de vocês. Espero que tenha somado. Estou bastante nervosa. Não acabou o meu quiprocó e o meu conflito, porque mesmo sendo atriz e tendo acabado tudo isso, nunca termina. Estou eu aqui de novo começando uma outra etapa, com uma nova experiência, podendo contar sobre essa experiência depois, quem sabe, no mestrado. É isso. Professora Solange, muitíssimo obrigada. Professora Débora, muitíssimo obrigada. Professora Rosana, muitíssimo obrigada. Márcia Taborda, ao meu querido orientador Dirceu. Sou muito grata à universidade, que hoje dentro da universidade eu entendo o quão gigante ela é. Não no prédio. O prédio também ela é bastante gigante. Mas o quão gigante ela é. E mesmo sendo tão gigante, com mais de 36 mil pessoas, eu tenho a oportunidade de trocar de forma muito particular e afetuosa com cada pessoa que eu tenho a oportunidade de estar. E eu queria também afirmar uma coisa que eu só fui descobrir depois, que eu não acreditava. Durante o meu tempo no CEDERJ, as pessoas falavam para mim o tempo inteiro, você é aluna da UERJ. Você não se diferencia em nada do aluno presencial. Você é uma aluna da UERJ. Então, você é um aprendiz da UERJ. Você é um discente da UERJ. Frequente a UERJ, conheça a universidade virtual, fuce o site, tem muitas oportunidades. Vá até a UERJ, seja virtual ou presencial. A UERJ tem sempre alguma coisa a trocar com você. Está sempre de portas abertas, querendo uma novidade, querendo saber o que você pensa, querendo a sua ajuda, querendo te ajudar. Tira da cabeça que, por ser a distância, você está distante, sozinho, isolado. Partilha das suas experiências. Obrigada. Muito obrigada, Helene. Foi um prazer ouvi-la. A gente já trabalha tudo do lado, né? Então, esse conhecimento já está vindo de algum tempo. Também já acompanhei o seu TCC junto com o professor Dirceu, que também foi, como todos os TCCs, né? Tem seus momentos também que a gente precisa, né, ajustar algumas questões. Eu já vivi, como coordenadora de TCC, eu já vivi muitas histórias de alunos maravilhosos, de séries maravilhosas, que dão um semestre, dois semestres, e o aluno termina. Eu falei, uma coisa está acontecendo. E aí você chama o aluno, não fala isso, não quero mais. Não quero mais. Depois que eu fiz tudo, resolvi que eu não quero mais. E aí você vê que tem uma questão muito mais emocional do que... Totalmente. Então, fazer o aluno passar por esse estágio é importante. Fazer ele passar de forma produtiva, feliz, né? Que ele sinta que o seu trabalho tem um valor, pelo menos para ele, que tem que ser, é muito gratificante. Eu, como coordenadora, é um trabalho que eu acho muito gratificante. Às vezes eles reclamam da gente também, mas tudo bem, faz parte. Eu lembrei agora de uma coisa, Solange, você me pediu até para contar, que é uma coisa que eles falam. Na verdade, eu fui descobrir depois até, porque eu briguei muito com o Dirceu. A gente teve muito conflito, mas também teve muito afeto depois, sabe? Quando as coisas iam se resolvendo. E aí eu soube de uma coisa que ele falou para Solange, para a professora Solange, professora Rosana, ele não aguentava mais as minhas loucuras.
e que depois ele mesmo refletiu sobre o fato dele precisar também se abrir ao novo. Veja só, não é fechado, né? Não é fechado. Ele também ele fez jus à palavra que ele mesmo cunhou. Ensinante, aprendente, aprendente, ensinante. Ele de alguma forma também voltou o caminho para rever o que ele estava falando comigo. O educador tem que fazer eternamente esse caminho. Todo ser humano, né? Todo profissional. Para quem não conhece a professora Débora, professora da UERJ, professora de didática do nosso curso, futura coordenadora do curso, e vai substituir a professora Rosana. Então, a professora Débora já começa a participar e ter esses momentos também com a gente desde a aula inaugural. Eu estou super feliz com os comentários foram muito emocionantes. Assim. Eu não vi nada, eu faço uma coisa ou outra. Bom, Mas assim, não teve nenhum. Assim, todo mundo elogiou muito a palestra. Eu acho que é importante quando a gente dá esse protagonismo a quem viveu esse processo. A gente falar, a gente tem milhões de histórias, né, Débora? A gente pode contar milhões de histórias. Mas o próprio aluno contar a sua trajetória é outra coisa. E hoje, essa questão que a Helena fala também, que é muito importante, o aluno precisa viver mais a UERJ. Eu tive uma situação de um aluno que falou assim, eu queria muito fazer alguma coisa, participar de uma pesquisa. Eu falei, mas o que você quer? Aí eu sentei com ele no corredor da UERJ. O que você quer? Não, porque eu não consigo fazer nada aqui na UERJ, só porque eu sou à distância. Exatamente o quê? Aí eu falei, não, eu queria fazer não sei o quê. Estava passando uma professora, eu falei assim, você não tem uma pesquisa que você está abrindo agora, uma vaga? Professora. E naquele momento foi aquele encontro. Essas coisas acontecem, mas ele precisou também dizer o que ele queria. Lógico. A gente fala muito, entra no site da UERJ, vê lá se tem alguma coisa. Teve uma palestra que eu dei lá em Paracambi, e aí uma aprendiz levantou o dedo e falou assim, eu falei isso, né, sobre que a UERJ está de portas abertas. Ela falou, como é que você entrou lá então? Porque esses cursos precisam ser mais divulgados, esses cursos precisam chegar até a gente, essas oportunidades. E eu disse, na verdade, também há um processo contrário, que eu fui descobrir depois. A UERJ está aberta, ela é uma porta aberta. É você quem tem que fuçar. E voltando, até o ensino médio, a gente vai sendo... Quando chega no ensino superior, é o contrário. É você quem tem que descobrir e indicar o caminho para o outro. Abrir os sites, buscar, tentar contato, frequentar os polos. A EAD às vezes é difícil em Paracambi, nos primeiros semestres, fica lotado, né? Nessas provas. Mas ter a convivência acadêmica com seus pares e com outros que você não conhece, frequentar a UERJ é gigante, tem sempre alguma coisa acontecendo no pátio, no corredor, na concha, no departamento de arte, tem sempre uma aula aberta, tem sempre alguém no corredor para te dar uma informação. E aí, gente, bom dia. Inclusive, eu acabei de chegar da UERJ. Como mãe de aluno do CAP, estava eu na abertura da Olimpíada, bandeira amarela, toda a família reunida, né? Então, por isso eu não pude estar, estou justificando, porque eu estava sendo feliz, como Lênin disse. A UERJ faz a gente feliz. Faz. Nessa minha trajetória, desde 2000 na UERJ, desde 2004 no CEDES, para quem não me conhece, eu já trabalhei em diferentes setores dentro do projeto CCR de CEDES, desde a avaliação do material didático, coordenação de diferentes áreas. E desde que eu assumi, né, enquanto professora adjunta da universidade, eu coordeno a área de didática. E aí, o quanto é importante essa fala da Lene, né, não pude assistir na íntegra, porque eu fui assistindo pelo YouTube no caminho, no trânsito, a gente sabe... Lê o livro depois! Vou passar lá no DPAE, pode levar que eu compro. O que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando assim, gente, como a trajetória da EAD não é sozinha. Não! E não pode ser. Né? Para quem acredita na educação à distância, né? Eu vou fazer 20 anos trabalhando com educação à distância e eu falo, nenhuma trajetória, ela precisa ser uma trajetória isolada. E a Lene provou isso em diferentes momentos da trajetória dela enquanto estudante e como atriz, né? Porque essas questões, né, de uma maneira ou de outra, e professora de teatro, se cruzaram na vida dela.
E eu acho importante também, né, quando a gente olha esse movimento, e a importância de você reconhecer que você é aluno da UERJ. Tanto que durante a pandemia, né, por ser coordenadora de didática, tanto do presencial quanto da EAD, porque eu sou coordenadora dos 2 cursos, né, em 2 modalidades dentro da mesma universidade, todos os alunos que precisavam fazer didática no CEDERJ fizeram mobilidade CEDERJ, né? Os alunos presencial foram migrados para a plataforma do CEDERJ. Eu tive não sei quantos alunos, muitos, porque todas as turmas de didáticas foram coordenadas por mim nas 2 modalidades de ensino dentro da mesma universidade. Eu falei para a Rosana, pode botar tudo que eu vou dar um jeito, a gente aumenta a carga horária da tutoria, né, Solange? A gente vai dar um jeito. Ninguém ficou sem cursar didática durante os 2 anos que nós tivemos de recesso não, isolamento, né, e recesso, desculpa a palavra, né, por conta, né, da dinâmica do que seria, né, a pandemia. Né? Isso me faz feliz dessa trajetória dentro da universidade, porque se a gente não for feliz, nada acontece. Mas ser feliz não significa dizer que tudo dá certo o tempo inteiro. Não, a felicidade é justamente quando você consegue resolver o problema. Você não tem problema, você não tem felicidade, você fica mole. Marasmo, né? A vida é feita de quiprocó. O streamer, a novela, a gente só vê porque a gente sabe como é que vai resolver aquele negócio. Sim, o caos é parte da dinâmica humana. Eu sempre digo isso. É da natureza. A gente organiza o caos. A humana, enquanto parte de um processo de ensino-aprendizagem que vai para além da sala de aula, porque eu sempre digo isso aos meus alunos, né? Ela precisa ser pensada e repensada diariamente. Né? São tantos ensinamentos, né, que a gente tem com os nossos alunos, com diferentes saberes, culturas que atravessam o nosso cotidiano enquanto aluno mesmo, enquanto educador, né? E que muitas vezes a gente não para pensar. Né? E você falou, né, no final, o quanto Dirceu, que é um grande amigo, disse, né, depois de toda a caminhada contigo na escrita, assim, eu aprendi, né? Eu precisei olhar diferente para entender que aquilo ali era possível. E é isso. Eu acho que a gente precisa acreditar que é possível. Mesmo, né, que a gente tenha um caos, algumas pequenas pedras, algumas grandes no caminho, mas que trilham com a gente uma trajetória, porque a nossa formação, né, o nosso olhar formativo, ele é permanente. O fato de ser professora da universidade não faz com que eu não tenha que diariamente olhar para essa dinâmica, né, e entender o que é preciso mudar. Eu acho que, na verdade, você passa a olhar 2 vezes por dia, enquanto educador, né? Mais, não é? Você passa a dobrar essa atenção. E eu acho que mais importante, né, trazendo isso, né, essa trajetória da universidade para o aluno, que às vezes ele fala assim, gente, eu sou um aluno trabalhador. Né? O que significa, de uma maneira ou de outra, olhar para o meu trabalho, para a minha dinâmica, para a minha condição, né, de que eu preciso parar depois de 10 horas de trabalho, né? E, desculpa, gente, é o telefone do meu filho que estava tocando aqui. Só um minuto, peraí. Coisas da EAD. Coisas que acontecem. A distância é... A distância não é a distância. Quando a gente descobre que o afeto, ele atravessa. E aí, falando sobre essa necessidade desse olhar, né, do trabalho acadêmico, né, e uma pessoa comentou, estava acompanhando o chat, depois, por favor, você veja, Lene, porque são memórias para você agregar à sua vida. Fica, tá? Depois guardado? Eu posso ver? Livros mesmo. E aí uma pessoa falou a importância de nós olharmos a ABNT desde o início da nossa trajetória enquanto aluno da universidade. E isso é importantíssimo. Eu exijo sempre dos meus alunos que os trabalhos tenham todo um viés acadêmico, porque se a gente não exige, esse professor é exigente, não, o professor não é exigente, ele quer reduzir, né, o caos, quando o aluno precisa entrar em monografia 1, né, em mono 1 para fazer o projeto e tudo mais, que ele fica perdido. Eu queria dar um exemplo sobre isso. Uma linguagem que deveria ser parte do seu cotidiano enquanto aluno universitário. Às vezes o aluno, ele não entende, eu não entendia isso enquanto estudante. Achava uma palhaçada, uma bobagem. Para que tantas regras, para que tantas normas? Quando a gente chega
No momento onde alguém vai ler o que você escreveu, e essa pessoa começa a ler o que você escreveu e não está entendendo o que você quer dizer, você começa a entender que você precisa escrever melhor para que o outro entenda exatamente o que você quer escrever. E quem é que pode te ajudar com isso? Alguém que já pensou sobre isso, alguém que refletiu sobre isso e estabeleceu numa moldura chamada ABNT. Tá lá, já te ajudou. Então você passa a dominar aquela linguagem para que mais tarde você não corra o risco de ser equivocadamente entendido através... Você não tá para falar. Quando a gente fala é uma coisa, quando a gente é lido é outra. Inclusive, eu acho que uma das dinâmicas que seria importante nos polos é que houvesse uma roda de conversa sobre TCC com os concluintes, né, que é uma proposta que eu já tinha falado até com a Rosana, que de repente a gente possa tentar incluir, né, nesse nosso cronograma, porque o aluno que precisa fazer TCC e que não está ambientado na lógica do que é uma escrita acadêmica, se sente inseguro e quer desistir, como o Lene e vários outros já disseram, e já desistiram. Tá? Eu tenho vários que já desistiram. Eu posso imaginar. Eu só não desisti porque minha família me segurou e me sacudiu. E aí não ocorra tanta resistência, tantos medos, tantas inseguranças, se a gente começar a instituir que rodas de conversas, até mesmo informais, né, para que o próprio aluno que concluiu diga assim, quais foram as minhas dificuldades, o que de certa maneira, quais foram os meus aprendizados. Eu topo. Eu acho que a gente podia fazer isso, gente. Nós já fizemos, Débora, fizemos com a Enia. A Enia é uma das nossas coordenadoras do TCC, ela fez uma apresentação, e a Cristina Angélica. E elas foram a alguns polos. E aí, às vezes, também a gente precisa um pouco também entender o que acontece, que é uma coisa importante, é um momento importante. A professora foi ao polo e não tivemos um público tão grande. Mas, de repente, fazer remoto, né? Convidar dois alunos era uma de época cada que a gente, polo, trazer suas experiências. A gente também tem que se repensar. A gente não, era uma época que a gente não usava o remoto, mas eu acho que agora a gente pode tentar essa dinâmica de uma outra forma. Ou também, a gente também entregou alguns TCCs no polo, para que os alunos vissem que existem, que eles são reais, que eles são reais. São feitos, são possíveis e são bons. E essa também foi uma outra dinâmica que a gente fez, que eu também acho bem interessante. Aí eu queria dizer também, não deixar de dizer, que eu não sou uma exclusividade, não. O Dirceu conta que eu sou a 4ª ou a 5ª orientanda dele, que tem esse mesmo processo de publicar uma obra. Isso não sou um gênio especial, mas não! Deve ter muita gente que fez a mesma coisa. Como tem uns alunos que fizeram seus TCCs e conseguiram mestrado, né, doutorado, dentro da mesma pesquisa, que também é importante. Eu já estive orientando turmas no mestrado, né, com pessoas que vieram do CEDES. É uma trajetória. Inclusive, a minha orientanda no semestre passado, a Aline, a Rosana falou assim, Débora, a gente precisa foi chamada para fazer uma entrevista. Quem você indica? Eu falei, a Aline, acabou de fazer um TCC maravilhoso. Né? Então, é isso. A gente sabe, se a Aline estiver aí me escutando, né, boto os meus elogios a ela, porque ela fez um trabalho acadêmico muito bom, né? E a gente precisa valorizar o nosso aluno. Eu também. Né? E eu espero que mais à frente, dentre todos esses que estão aqui hoje, enquanto espectadores, possa ser uma Lene, possa ser uma Aline, possa ser alguém que vai ser meu colega de trabalho, que vai fazer um concurso público para a universidade. Né? A própria Sara Wagner, que vocês devem conhecer, né? Ela foi minha aluna em 2 momentos, em 2 cursos, né? Na Letras e na Pedagogia. Né? Hoje está fazendo doutorado na UERJ, vai fazer concurso, né? Tá encaminhando a vida acadêmica dela. Né? Ele lá de São Pedro, né? Eu já fui em São Pedro várias vezes, acho que é o polo que eu já mais visitei. Né? Eu sempre ia muito para São Pedro, mas já visitei vários outros, até nesse percurso de tantos anos dentro do... A pandemia acabou um pouco com isso, né? Dessa questão de nós irmos e fazermos atividades com os alunos. Da época que muitas vezes a gente lotava, né, os auditórios, né? A Solange sabe disso, que as visitas técnicas e as aulas inaugurais eram um movimento em algumas cidades que fazia um movimento total. Né? E éramos um sábado feliz, Lene. Eu lembro, eu tive no polo do CEDES, as aulas inaugurais. Umas salas gigantes que tem lá, com muita gente. Eu ouvi, inclusive, a professora Débora, que é lá do Polo, falando tudo isso que eu falo hoje.
Aliás, eu repito e lembro dela falando que não é difícil, do CCC, não desista, que da educação à distância, né? E aquilo passou, meio que ficou ali aquelas palavras. E hoje, quando eu falo, gente, a experiência leva a gente. Se a gente soubesse que a experiência do outro, exatamente, se a gente der essa chance, a gente facilita muito a vida da gente. Se a gente ouvir a experiência, a gente facilita. Gente, estamos abrindo aqui para alguma pergunta, que eu não estou vendo pergunta, eu estou vendo... Eu só estou vendo comentários também. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero... Onde eu vou ver os comentários, gente? Eu sou muito ruim. Depois eu peço o Bruno para te passar. Você pode entrar no próprio link do YouTube depois, vai estar todos lá. E aqui na plataforma do stream tem um menu que é o chat. Quando você aparece chat, tem o chat privado, que é nosso, só para quem está no streaming. E tem os comentários. Tá. Ai, que legal. Gente, essa troca é maravilhosa. Eu queria dizer também que, de certa forma, todo professor, todo educador que está na frente de pelo menos 2 pessoas com quem ele está falando, precisa ter uma turma grande, ele é um ator, ele é um artista. Porque ele está ali contando uma história, desenvolvendo uma trajetória, começo, meio e fim, fazendo o outro prestar atenção, ilustrando. Né? É uma maneira também de atuar. Você está ali sendo um narrador, não é um personagem, mas você está narrando uma história. E que se permitia essa condição de protagonista na cena, no palco, e na vida, né? Aí esse protagonismo ele pode não estar sendo falando aqui, mas está sendo escrito. Você está escrevendo esse protagonismo, né? Esse lado artista, esse lado poético que todos nós temos e que o Dirceu, no meu TCC, se rendeu a ele, de certa forma. Mas dizendo assim, o Dirceu se rendeu mais ou menos. Mais ou menos no sentido de que ele não me deixou, em nenhum momento, deixar de dar importância à ciência, ao contexto, a tudo aquilo que a universidade me proporcionou. Deixa eu responder aqui a pergunta da Joelma, que ela pergunta se tem orientador na área de deficiência, de crianças deficientes, com necessidades educativas especiais. Muitos orientadores. Eu acho que é uma área que a gente mais tem orientador, é na área de pessoas, de alunos, crianças com necessidades educativas especiais. Então, fique tranquila, José. Tem para tudo. Eu acho que a pergunta que eu vi mais de uma vez é, Lene, aonde vende o seu livro? Olha, na última página do slide... eu preciso falar disso, é verdade. Amanhã, meu marido faz parte de um coletivo chamado Filhos de Joana, que tem uma luta sobre a importância dos bairros, principalmente na Zona Norte e no Andaraí. E eles conseguiram, inclusive, estabelecer com um projeto também. O meu marido vai às escolas falar com as crianças sobre a história do bairro do Andaraí. E nesse domingo, amanhã, no Sesc da Tijuca, que é uma luta para chamar o Sesc da Tijuca de Sesc do Andaraí, porque essa é o projeto, lá no Sesc do Andaraí, amanhã, entre 1 e 4 da tarde, vai haver uma feira de livros de autores da região. E eu vou estar lá com o meu livro, amanhã, tá? Junto com meu marido também, minha sogra também que escreveu um livro de receitas e muitos outros autores. Mas para quem não puder ir, eu tenho o meu e-mail e o meu @, que assim, nas redes sociais a pessoa pode entrar em contato comigo de qualquer forma e a gente pode combinar isso. Eu posso entregar via correio, e ele tem um valor de taxa, ele custa 45, para entregar ele custa 50, para mandar pelo correio. E aí é lenewerneck@gmail.com ou @lenewerneck, como tá escrito aqui, né? Tá aqui, ó. Com EWERNSK. E aí você me acha e aí a gente troca informações para pegar o endereço da pessoa, ou se a pessoa quer ir me ver em algum lugar que eu esteja com o livro, aí vai me acompanhando. @Lene Werneck também lá no YouTube. Tem a palestra de Paracambi, tem os meus trabalhos, tem o filmezinho das crianças que eu fiz na pandemia, tá lá o filmezinho. Então as pessoas na rede social podem me achar
E aí, depois de uma boa conversa, a gente já marca um café, já entrega o livro. Meu negócio é conversar com as pessoas. Gente, então se ninguém tiver mais perguntas, vou agradecer a Lene pela essa linda palestra. Muito obrigada. Incentivo a nossos alunos, que eu acho que vai ser todos registraram que foi muito importante, rompeu muito, com muitas ideias equivocadas sobre o TCC. A professora Débora, que se organizou muito, correu mais que o filho para chegar aqui. Merece uma medalha nessas Olimpíadas hoje. Ainda participar desse nosso encontro, um prazer estar aqui com a professora Débora. Até parece que a gente não está sempre junto, né? Sempre se vendo, mas se falando. Mas é sempre bom contar com o apoio dela aqui nesse nosso diálogo aqui. E a todos os alunos que participaram, é uma alegria terem vocês aqui, poder proporcionar mais esse momento feliz com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, pela aposta, pela formação. Eu sou eternamente grata e agora, trabalhando hoje, eu sou muito apaixonada por essa universidade e pela história e pelas pessoas. Gratidão é pouco. Eu queria inventar uma palavra para dizer o quanto isso aqui é para mim importante, emocionante e etc e tal. Eu quero mandar um beijo grande, um abraço apertado para o meu professor querido Dirceu e agradecer tudo que ele me proporcionou e dizer para as pessoas para escreverem, porque no final das contas, escrever é uma cachaça. Agora, tudo na minha vida eu quero escrever. Débora, quer... Eu vou agradecer, né? Pena não poder ter compartilhado do início ao fim, mas eu corri mesmo para poder chegar aqui nos minutos finais e estar com vocês. Que a gente possa ter novos encontros, né? Não só abordando a importância da escrita acadêmica, mas também para incentivar os nossos alunos a trilhar um caminho, né? E eu, né, como profissional que acredito na aprendizagem colaborativa, né, e é isso que me faz e me move, né, eu acho que é muito importante a gente reconhecer que ser professor, né, é uma relação que se cria vínculos para toda a vida. A Helene falou, né, eu preciso agradecer ao Dirceu. A gente não apaga isso jamais na nossa história. Né? Os vínculos, eles são permanentes. Né? E isso nos move do ponto de vista do ser feliz, que eu acho que é o que mais importa, né? Dentro de todas as trajetórias da vida, o ser feliz tem um peso significativo, né? Então eu espero que vocês sejam felizes em cada uma das suas escolhas, né? E cada tema que vocês escolham no TCC, né? E que vocês levem, né, essa escrita, né, não é uma escrita para uma entrega num prazo, num determinado dia, às 23h59, mas é uma escrita que tem a ver com a trajetória de vocês enquanto estudantes e profissionais em formação inicial. Que eu acho que o que moveu Lene foi isso, né? Fazer o curso não foi só simplesmente para garantir que em 4 anos ela terminasse essa graduação e se certificasse, mas era uma trajetória que se mobilizava pela história de vida junto com a história acadêmica. Eu acho que isso muda um pouco a perspectiva do olhar sobre o trabalho final do curso. E acreditem como a Isabel me fez acreditar. Acredita que você, caroço, meu bem, você vai ser o laranjal inteiro. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Bruno, pela sua participação, pela sua ajuda aí. O Bruno é o nosso apoio técnico aqui nos bastidores, mas é super importante para esse acontecimento. Obrigada, Bruno. Pode desconectar, tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo para todos. Tchau, tchau.